Olá pessoal, eu sou o Melino, aqui do canal Cultura do Livro. Hoje iremos abordar sobre o livro Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa, do autor David McQueen. Uma maneira de se auto-iludir, a falácia do atirador de Texas. Esse é o capítulo que iremos abordar hoje. Por que leva esse nome a falácia do atirador de Texas? Rapidamente aqui tem um texto explicando, vamos ler para vocês entenderem. Tem esse nome ao aludir a um cowboy atirando em um celeiro. Com o tempo, a lateral do celeiro fica perfurada com buracos. Em alguns lugares há vários deles, em outros há poucos. Se o cowboy pintar depois um alvo sobre um ponto onde os buracos de suas balas se agrupam, vai parecer que ele é muito bom com uma arma. Ao pintar um alvo sobre um grupo de buracos de bala, o cowboy coloca uma ordem artificial sobre o acaso. Então, basicamente, é essa a explicação que o autor passa para nós do Falácia do Atirador do Texas. O livro não tem imagens, tá pessoal? Ele não é auto-ilustrativo. Ele só é baseado em textos. E essa apresentação eu coloquei imagens baseado na narrativa do autor, de cada fato que ele vai abordando no livro. Então eu peguei algumas imagens e tentei criar um fato basicamente real sobre o fato narrado no livro, no caso desse capítulo. Dando seguimento aqui na apresentação, vamos para o próximo slide. Temos aqui, o autor aborda sobre os presidentes norte-americanos. Abraham Lincoln e John F. Kennedy foram presidentes norte-americanos. Então, basicamente, ele vai começar a colocar padrões nessas figuras, no caso, nessas pessoas, imaginando que alguém está querendo buscar algum sentido para algum fato. Então, ele vai comparar os dois presidentes com alguns fatos que relativamente são parecidos. É como se a pessoa estivesse buscando algum sentido, no caso, para essas duas pessoas. Então, assim, ele começa assim: ambos foram presidentes dos Estados Unidos eleitos com 100 anos de diferença. Ambos foram assassinados por homens com 3 nomes e 15 letras. Um nome dessas pessoas com 15 letras é o John Wilkes Booth. O outro é Lee Harvey Oswald. Nenhum dos assassinos foi julgado. Kennedy teve um secretário com o nome de Lincoln. Ambos foram assassinados em uma sexta-feira sentados ao lado de suas esposas. Lincoln em um carro Ford Terrier. Kennedy em um carro Lincoln feito pela Ford. Os dois foram sucedidos por uma pessoa com o nome de Johnson Under, o outro por Johnson Lyndon. Johnson Under nasceu em 1808, Johnson Lyndon em 1908. Então ele começa a fazer analogia com os dois presidentes, com os casos que basicamente parecem idênticos. Isso são pessoas buscando sentido para o fato que, no caso, esses dois presidentes foram assassinados. Então as pessoas falam assim, querendo colocar coincidências nas coisas. Na verdade, sim, algumas coincidências, porém a pessoa estava querendo buscar um sentido para essa coincidência, imaginando que foi, será que foi alguma profecia? Então a falácia do atirador do Texas é basicamente isso que ele coloca. A pessoa fica buscando sentido com analogia nas coisas, né? Comparando com fatos. Então esse aqui foram os fatos dos presidentes norte-americanos. Dando seguimento,
também ele faz outra comparação a dois casos, dois fatos. Um foi o Titanic, que é bastante conhecido, o navio Titanic, que afundou, teve aquela tragédia, e o outro é o Titã. Tá? O Titã, ele é um romance escrito por Morgan Robertson em 1898, com o nome de Futilidade. Foi escrito 14 anos antes que o Titanic afundasse, 11 anos que o barco começasse a ser construído. O romance descreve um barco gigante com o nome de Titã, e era impossível de afundar. É o maior construído, parece um hotel luxuoso. O Titã só tinha 20 barcos salva-vidas, metade do que necessário. O Titanic tinha 24, também metade do necessário. No livro O Titã, bate em um iceberg em abril, a 600 km de Newfoundland. O Titã afunda, mais da metade dos passageiros morrem. Com o Titanic, aconteceu da mesma forma. O número de pessoas que morrem no livro é quase idêntico do futuro acidente. O Titã ficcional e o Titanic real tinham 3 hélices e 2 mastros. Os dois tinham capacidade para 3.000 pessoas. Os dois bateram em iceberg perto da meia-noite. O Titanic, anos depois, também bateria no mesmo lugar e no mesmo mês. Então, pessoal, aqueles foram os fatos. Voltando aqui, esses foram os fatos do Titanic. Se vocês percebem, o Morgan Robertson, em 1898, ele escreveu um livro com o nome de Futilidade. Foi um romance, e basicamente ele comentava sobre um navio, e se vocês pegarem a história do Titanic, basicamente são os mesmos, tinha as mesmas características, né? Um navio imenso, fazia a viagem, parecia um hotel luxuoso e assim por diante. Então, e basicamente é parecido com o Titanic. Parece assim, uma profecia. O cara escreveu em 1898 um livro que basicamente anos mais tarde teria na vida real um navio com o nome parecido, com o nome de Titanic, e as características basicamente as mesmas, o porte mesmo, e acabou batendo no iceberg na vida real, como aconteceu escrito no romance. Dando seguimento, agora vamos nos fatos não citados. Há milhares de diferenças, todas que você escolheu ignorar. O que ele diz aqui é o seguinte, que tanto os presidentes norte-americanos Abraham Lincoln e John F. Kennedy e o navio Titã e o Titanic, tanto da ficção como na vida real, foi abordado vários fatos simultâneos, né? Simultâneos não, vários fatos idênticos ou quase idênticos. Só que assim, e os outros fatos também que não tenham nada a ver com o livro, no caso do navio? Na vida real, quando o Titanic afundou, no livro não falava tal coisa. Então você não falou desse fato, você só falou que uma coisa que bate. E as outras coisas que também que não tem nada a ver, você não mencionou. E vários fatos. No caso dos presidentes norte-americanos também, ambos foram assassinados. Mas de que forma eles foram assassinados? Você falou que ambos foram assassinados no lado das suas esposas. Foi assassinado por tiro. Mas de que forma? Como? Qual arma? Então, assim, alguns fatos as pessoas começam a ignoram. Né? Isso que é a falácia do tirador do Texas. Vamos ver alguns fatos ignorados. Primeiro, dos presidentes norte-americanos.
Vamos lá. O Kennedy e o Lincoln, ambos foram presidentes norte-americanos. Fatos ignorados. Kennedy ele tinha cabelo castanho. Lincoln costumava usar cartola. Kennedy era católico. Lincoln, batista. Kennedy foi assassinado por um rifle. Lincoln por uma pistola. Kennedy nasceu no Texas. Lincoln em Washington. Somente 13 pessoas sobreviveram no Titã. O barco afundou logo em seguida. Ele fez várias viagens antes de afundar. Ele era movido a vela. Na ficção, diz que um dos sobreviventes brigou com um urso. Voltando. Então, assim, pessoal, esses são alguns fatos que não foram citados, né? Então, assim, geralmente a pessoa, quando ela começa a criar padrões para buscar sentido em algum fato, ela ignora, muitas das vezes, N coisas e só cita as coisas que ela acha conveniente, né? Algumas coisas que ela acha que tem algum padrão e deixa as outras coisas de lado. Então, basicamente, olhando aqui dos fatos não citados, tem coisas que também que não tem nada a ver, né? Não relacionam uma com a outra. Por exemplo, o Kennedy era católico, o Lincoln era batista, o Kennedy foi assassinado através de um rifle, por um rifle, né? E o Lincoln por uma pistola. E um nasceu no Texas, no caso o Kennedy, o Lincoln em Washington. O Titanic, ele não era movido a vela, o Titã, ele era a vela. E quando o Titanic, quando ele bateu no iceberg, ele demorou para afundar. O Titã não, ele bateu e afundou em seguida. E no caso, no Titanic, não fala que o sobrevivente ele lutou com o urso. No caso, no Titã teve um sobrevivente que lutou com o urso. E teve 13 sobreviventes no caso da ficção. E isso é alguns fatos que ele compara, o autor compara. No caso, a pessoa, quando ela está cometendo a falácia da Feira do Texas, ela ignora, ela deixa essa parte de lado e só fala o que acha conveniente. Que é aquele caso que ela acha que, no caso, faz analogia, um caso batendo com o outro. Dando seguimento, então temos a conclusão. A conclusão que o autor chega é assim, o equívoco. Então as pessoas levam em conta o acaso quando querem determinar causa e efeito. Observando aqui as duas imagens, observamos o cowboy atirando várias vezes no celeiro, sem padrão nenhum. E a figura de cima, nós observamos que depois do atirador ter dado vários tiros no celeiro, vai uma pessoa lá e desenha um alvo sobre as perfurações feitas no celeiro. Quer dizer, ela está colocando um padrão onde ela acha interessante. Quer dizer, quando outra pessoa chega e observa aquilo, acha que o cowboy é uma pessoa precisa, né? Naqueles tiros. Que é o que? A pessoa ela procura criar falsos padrões para o que ela acha conveniente. No caso, você vê padrões em todas as partes. A verdade, você tende a ignorar o acaso quando os resultados parecem significativos, ou quando você quer que um evento aleatório tenha uma causa significativa. Portanto, é isso, pessoal. A pessoa, quando ela quer criar padrões para uma determinada causa, ela pega alguns fatos e só bate naquele fato comparando com a realidade. Mas se você for olhar atentamente, você vê que a pessoa acaba deixando alguns fatos de fora e só seleciona aquilo que ela acha conveniente.
Portanto, é isso. Esse aqui é a falácia do atirador do Texas. Você procura padrões em todas as partes para tentar chegar num acaso que te convém e ignora os outros fatos. Portanto, é isso. Dando seguimento. Portanto, você não é tão esperto quanto pensa. Isso aí, pessoal. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Curtam nossos canais, tanto a Cultura do Livro aqui no Facebook quanto aqui no YouTube. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.